As Memórias do Levante de 61 na Gleba Silva Jardim. As histórias de tantos Severinos, Marias e Josés na luta pela posse da terra se repete no Nordeste, Sudoeste e Sul, e não é de hoje. Quem são essas pessoas? São trabalhadores que lutam por dignidade e cidadania, e nessas reivindicações estão o acesso e a posse da terra. O Brasil, com imensas terras cultiváveis, apenas 1% da população controla 46% das áreas cultiváveis. O que resta aos trabalhadores rurais? É a partir da década de 40, com a insatisfação da industrialização e urbanização brasileira, dentro da ótica capitalista, que é a questão agrária, toma força, surgindo vários movimentos de luta e posse pela terra. No Nordeste, há a formação das ligas camponesas. No Paraná, o levante de Porecatu e a revolta de Francisco Beltrão. E aqui no Oeste, o que está ocorrendo? A situação das terras no oeste do Paraná eram contraditórias. Haviam áreas com superposição de títulos de propriedades, consideráveis áreas ocupadas por grileiros e poceiros. Essa situação não era diferente aqui no extremo oeste, e a esperança dos moradores que o governo Ney Braga, iniciando seu mandato, regularizasse essas terras, já que os próprios moradores acreditavam estar nessa situação devido ao governo anterior, Moisés Lupion. Moisés Lupion era o governador. Essas áreas, ele dava título definitivo do Estado. Como deu para esse cidadão que vendeu para nós o direito, ele deu para mais 12. O mesmo direito, a mesma área. Então o conflito não acabava nunca. Hoje eu pagava para ti, em comparação, amanhã para fulano, e sempre aparecia novos donos. E examinar o documento era o legítimo igual o primeiro. E aí faz o quê? Pagar 13 vezes? Primeiro e mais 12? Acho que não, né? Nós tínhamos um amigo que gostava muito de nós, que o Riboldo, nós todos aqui, né? Que o Riboldo tinha levado ele a fazer campanha política. E ele estava do nosso lado e sabia da história toda. Aí ele telefonou para São Paulo, para um advogado lá de São Paulo que sabia de toda a história também. E telefonou para o Ney Braga, que o Ney Braga era eleito, mas não tinha assumido ainda. Aí contou para o Ney Braga, ele disse assim: você vai me atender de qualquer maneira. Hoje nós vamos chegar. Daí ele disse: a hora que vocês chegarem, você chega em tal lugar que eu estou esperando vocês. Aí esse advogado pegou um táxi aéreo em São Paulo e veio para Curitiba. E esse daqui do Fogo do Sul foi também para Curitiba. E encontraram o Ney Braga lá e contaram toda a história, como é que era o truque, o grilo, tudo, né? E aí o Ney Braga mandou no dia seguinte um avião soltar a completo por cima, que o povo se não tivesse calmo, que ele ia resolver tudo, que ninguém ia ser despejado, que a gente ficasse calmo. E daí foi o que aconteceu. Daí, naquela mesma manhã, ainda estava clareando o dia, eles saíram todos, os polícias, saíram de caminhão, foram embora. Mas dizem, né, a gente não tem nada documentado também, né, que aqueles soldados eram presos na cadeia de Ponta Grossa, que foram soltos para vir para cá brigar com os colonos. Aí depois de 61, depois da revolta, que o INCRA botou, que começou a abrir, né? Abrir, daí vocês pagaram pro INCRA ou não pagaram nada? Pro INCRA sim, só. É? Pagar. Aí pagaram. Pagaram, mas pros outros não. Serranópolis do Iguaçu, um dos 399 municípios do estado do Paraná, é lembrada pela luta da reabertura da Estrada do Colono, que passa pelo Parque Nacional do Iguaçu. Mas muito antes disso, no início da década de 1960, foi palco de violento conflito pela posse da terra, onde colonos uniram-se e pegaram em armas para defender a posse da terra. A vinda dos trabalhadores.
É na década de 1950 que a região começa a ser ocupada por sulistas, embora já era ocupada por antigos moradores das obragens. As companhias colonizadoras adquirem áreas para comercialização. Uma área dessas, a Gleba Silva Jardim, sofre um processo superposição, o que acaba por gerar o conflito pela terra. Ao que parece, a situação conflituosa entre os poceiros e os supostos proprietários da Gleba Silva Jardim começa com a ação de manutenção de posse que Cândido Musa Teles, em 1957, move contra os supostos invasores da área, a qual dizia-se dono. Durante 7 anos, era aquele assim, todo mundo era dono, de vez em quando. De vez em quando vinha, por exemplo, o Pinha Terra e dizia que era deles. Aí vinha guarda, gente armado e tudo, para botava aqui para cuidar, porque era da Pinha Terra, e para tirar nós daqui. Aí, de repente, vinha os paulistas, o de Foz do Iguaçu, não, aqui é meu. É meu e é eu que mando. Então, também, né, tirava daí aquelas da Pinha Terra e ia embora. Ficavam os outros. Ali me ofereceram, ali essas terras ali, mas eu não quis, né? Não quis, aí eu queria, era terra de firma. E aí tinha o meu primo, que era o primo Amadeus Marsaro, que é pai daquele oficial de justiça também tinha terra de posse. Ele tinha uma chácara, que era uma terra de posse também. E daí tinha os guardas que cuidavam daquilo, aí tinha 4, 5 guardas lá. Todo dia aparecia novo dono, tinha que pagar diversas vezes se queria pagar, que não tinha com que pagar. Aí vocês tiveram que pagar várias vezes? Vinham cobrar? Vinham e assina o despejo, sai ou morre, não tinha outra. Não davam 8 dias, 10 dias, pegava uma hora e tal. Como aquele cidadão que não assinou o despejo e nem acordo de pagar novamente, aí eles amarraram ele no pescoço e puxaram 6 quilômetros com uma viatura, um jipe, que nem cordeiro. Aí os advogados de Foz do Iguaçu tinham feito documentado, assim, que era documentado num livro falso que era deles, né? Essa terra. E aí, a gente sabia que o nosso título era legal, mas os outros vinham assim para... Aí veio esses paulistas e tirou a turma da Pinha Terra. E daí começou a vir esses paulistas, que era deles, e esses paulistas vieram então sobre esse documento, essa escritura que os advogados de Foz do Iguaçu tinham feito, que era uma turma que fizeram. E quem é esses advogados de Foz do Iguaçu? De Foz do Iguaçu tinha o doutor Damião, e ele era o chefe, aí tinha mais uns ali que estavam. Mas era por conta deles que diziam, eles estavam apoiando vocês? Não, era por conta deles, a terra era deles. Então eles iriam vender para nós, que era deles. Mas aí eles se encontraram como se eles fossem donos e tiraram todo esse, o ENIC, que era antigamente, a Pinha Terra era o ENIC. O ENIC que não sei se não Aí um órgão, a terra do ENIC, eles diziam. E daí eles disseram que era deles e começaram a brigar com os colonos, para os colonos assinar os papéis deles, né? E aí veio um advogado de São Paulo e mais 2 ou 3 ajudavam ele e começaram, aí o começo mesmo da revolta foi assim, começaram a obrigar os colonos a assinar a desistência da terra? Não, assinar a compra da terra. Eles vendiam, nós tínhamos que assinar a compra. Quem não assinasse ia ser despejado. E daí todo mundo começou a se levantar, porque apareceu 7 donos em 7 anos. E agora, de repente, vem um dono que diz que eu que sou o dono. E se tinha algum que era mais corajoso, que não queria desistir, ou não queria assinar, eles começavam a perseguir. E daí prenderam uns colonos ali que era mais valente. Eles foi assim, aí o colono começaram a prender e levar preso para obrigar a assinar. Com política de povoamento de Moisés Lupion, houve muitos conflitos com o surgimento de várias companhias colonizadoras no Paraná, que por sua vez provocaram vários levantes armados. Fui no
batalhão do Foz do Iguaçu, quartel militar, 4 vezes. E ele sempre, o coronel dizia assim, enquanto não houver sangue, não temos força. Eu entendia que era para nós matar primeiro, que quer dizer essa palavra, enquanto houver sangue, não temos força. E aí, quando aconteceu que matemos, que deu o combate, coitado, o coronel veio com outra versão. Veio mais a favor do jagunceiro, da companhia, da polícia, que não era polícia, era qualidade. E nós ficamos. Foi pior para nós, né? Depois aí os outros, né, quem estava já morando em cima, que daí se embestaram, sabiam quem não era. Quem não era deles a terra, que era do Estado ainda. Que era terra devoluta e era terra devoluta. E eles diziam que era dono. Daí e eles aí queriam cobrar. Os colonos que moravam já tudo dentro dessa gleba se reuniram, enfrentaram. E os colonos estavam sozinhos, ninguém ajudou os colonos? Nada, só eles estavam sozinhos, enfrentaram sozinhos. Ali foi combate pesado. Ali que morreu esses 20 e pouco. 24. 3 fardados que era a polícia. Segundo a Rádio Guaíba de Porto Alegre anunciava, foi morto numa emboscada 3 soldados da Força Pública do Estado do Paraná, morto pelo jagunço numa emboscada. Quer dizer que nós era jagunço. Não era. Eles estavam em 55 no destacamento, faziam as barbaridades, não respeitavam família de ninguém, menina, mulher que dava para levar, eles levavam para o acampamento, era um banditismo. Que quando deu os tiros no jipe primeiro, eles já ficaram, se armaram todos, se prepararam todos para vir com mais polícia para prender os colonos. E aí quando chegou ali em cima perto da prefeitura, eles tinham feito uma barreira com árvore derrubada na estrada e tudo, né? E quando chegou ali, quando os colonos conheceram que era o jipe, atacaram para lá. Mas deram tanto tiro que chegou a entrar bala da polícia, bala da metralhadora, dentro da espingarda do colono. Mas aí, quando chegou o coronel já tirou tudo. O depoimento para o inquérito policial se deu na Praça de Flor da Serra, onde todos os depoentes participaram de forma coletiva. Nós fomos ouvidos na praça hoje em Flor da Serra, tinha um colégio, um grupo municipal, espingarda nas costas, revólver na cintura, em 16. 17 estava aquele ferido que aparece aí, tirou foto na cadeia, e o irmão dele ficou 90 dias sem culpa, foi para cuidar o irmão no hospital, arrancaram aquele hospital velho aqui de baixo, em Janeiro, hoje era Curiano. E então era 16, apresentemos tudo, nós só ia dar depoimento tudo junto ou nenhum. Nós não aceitava em delegacia e ser ouvido um por um, tudo por uma causa só ou nada. E vencemos.